Graça e paz a todos os irmãos aí do Estudo Bíblico Pérolas. Irmãos, hoje nós queremos falar de algo muito interessante, que é a respeito da imagem e semelhança de Deus. Diz em Gênesis, se você pegar Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja aqui a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí diz o versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora, o interessante é o versículo 28 que diz, e Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra. Nós vemos aqui que frutificar e encher, aliás, frutificar, multiplicar e encher toda a terra, encher toda a terra, são coisas diferentes. Isso significa que frutificar e multiplicar não é a mesma coisa de encher a terra somente. Mas quando Deus disse frutificai e multiplicai-vos, na verdade ele estava dizendo para Adão multiplicar essa imagem de Deus sobre a terra, dele mesmo sobre a terra. Então cada ser que ia nascendo era uma imagem de Deus sobre a terra. Entretanto, nós vemos que Adão desobedeceu a Deus e comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão perde completamente essa imagem e semelhança de Deus. E aí nós vamos ler em Romanos, aliás, nós vamos ler em Colossenses primeiro. Gostaria que os irmãos abrissem Colossenses, capítulo 1. É interessante o que fala em Colossenses. Vamos ler aqui Colossenses, capítulo 1, 14, 15, que diz assim, vamos lá. Vou ler do 13. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí ele fala assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí o versículo 15 diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui ele está falando de quem? De Jesus Cristo. O primogênito de toda a criação. Tem pessoas que falam que Jesus ele não é o próprio Deus, ele não é o Pai, porque ele foi criado. Mas veja bem, aqui diz que Deus é invisível. Quer dizer que Deus não pode ser visto, porque ele é invisível. Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, se você deseja ver Deus, você precisa olhar para Jesus. Não tem como você tirar Jesus e conseguir ver Deus. Porque você só vê Deus através de Jesus Cristo. Então, primogênito de toda a criação, isso significa que Deus, antes de criar a terra, os animais, o próprio homem, ele criou a sua própria imagem. Então, a primeira coisa que Deus cria, a sua própria imagem, que é Jesus, Cristo, Cristo, ele cria Cristo. Porque Jesus, nós vamos comentar em outros textos, em outro estudo, é o Filho do homem, mas Cristo é o Filho de Deus. Ele é a expressão exata de Deus, diz a palavra. E aí nós vamos ler agora em Hebreus, interessante aqui também em Hebreus, capítulo 1, que diz assim, Hebreus capítulo 1. Fala assim, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e nos
e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, em quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja bem que aqui ele disse que ele constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Deus ele cria a sua própria imagem, que é o Filho. E ele entrega tudo ao Filho, porque por meio deste Filho, que é Cristo, diz a palavra, tudo foi criado, o mundo todo foi criado. Através de Cristo, que é a sua própria imagem. Adão desobedeceu a Deus, então Adão perde essa imagem de Deus, essa imagem e semelhança de Deus. E Deus lança ele fora do jardim do Éden, e ali, né, nós sabemos que o pecado entrou no mundo e todos nós, né, pecamos também à imagem de Adão. Mas glória a Deus, porque o propósito de Deus ainda continua firme. O propósito de Deus em Gênesis 1, que nós vimos, era que Adão enchesse a terra da sua imagem e semelhança. Então ele disse: enche a terra, multiplique a minha imagem, frutifique, né, dê fruto com a minha imagem. Enche toda a terra da minha imagem. Esse é o propósito de Deus. E a palavra diz que Deus não muda, porque tudo que Deus faz, ele cumpre. Por isso que ele é chamado de santo. Por que Deus é chamado de santo? A palavra santo significa atribuir. Atribuir aquilo que ele fala, né, com aquilo que ele faz. Então Deus é santo porque tudo que ele fala, ele faz. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Quer dizer que ele não muda, Deus não muda. Como o propósito de Deus era que Adão enchesse a terra da sua imagem e semelhança, e Adão desobedecendo a Deus, perdendo essa imagem, esta ordenança de Deus para com ele, de dominar as coisas, nós vemos que em vez de Adão dominar, ele foi dominado pelas plantas que Deus mandou dominar. Essa é a razão porque muitos são alcoólatras, porque o álcool nada mais é do que uma cana. Muitos estão viciados na cocaína. O que é a cocaína? Uma coca, uma planta. O que é a maconha? É uma planta também. E nós sabemos que através dessas coisas, o homem, né, se tornou dominado por elas. Mas o propósito de Deus continua. E aí é o que nós vamos ver. Nós vamos ver. Nós vamos ver agora em Romanos, capítulo 8. Abra aí em Romanos, capítulo 8. Aliás, pode ler aqui junto comigo mesmo. Romanos, capítulo 8, que diz assim. 8. E aí nós vamos no versículo 24, se eu não me engano. Não. Isso, versículo 28. Vamos a partir do 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, está aqui ó, chamados, segundo o seu decreto. Segundo o seu decreto. Qual foi o decreto? Lá de Gênesis. Deus decretou: encha a terra, multiplique a minha imagem, frutifique com a minha imagem sobre a terra. O propósito de Deus continua firme. E aí diz o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Glória a Deus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós vemos agora em Jesus Cristo agora, sendo restaurado aquilo que Adão perdeu. Porque a Bíblia diz que nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Se Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. E se nós fomos predestinados, né, por Deus, para nós sermos conforme a imagem do seu Filho, significa que nós também expressamos Deus na terra.
Essa é a razão porque Deus nos chama de filho de Deus, porque nós saímos de Deus. Entretanto, a Bíblia diz que Adão perdeu, né, toda aquela imagem e semelhança no Jardim do Éden. Mas o propósito de Deus continua firme. Porque os que Dantes conheceu, quem são esses que Dantes conheceu? São todos aqueles que estavam em Cristo antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos em Cristo quando fomos criados. Assim como todos nós estávamos em Adão quando ele pecou. Por isso que todos pecaram, assim também nós antes de Adão estávamos em Cristo. E agora Deus nos predestina para ser conforme a imagem do seu Filho. Veja agora Deus restaurando, Deus não muda. O propósito dele continua firme para que nós verdadeiramente venhamos ser conforme a imagem do seu Filho. E aí a Bíblia diz que a igreja é a plenitude de Cristo sobre a terra. A igreja é o próprio Cristo sobre a terra. Então a igreja é responsável em manifestar essa imagem e semelhança de Deus sobre a terra, porque o primeiro Adão ele perdeu essa imagem, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele veio restaurar essa imagem. Por isso que quando Paulo estava perseguindo a igreja, o Senhor disse a Paulo: por que tu me persegues? E aí Paulo entendeu que a igreja é o próprio Cristo. A igreja é a própria imagem de Cristo. E Cristo é a própria imagem de Deus. Então, tanto Cristo como nós, como Deus, somos uma só pessoa, manifestando a glória do Deus invisível sobre a terra. Então, Jesus veio para restaurar essa imagem. E nós precisamos manifestar essa imagem. Essa imagem não é, né, a face, mas são as ações do homem sobre a terra. Por isso que Paulo disse: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Olha, eu estou manifestando a imagem de Cristo sobre a terra. Então me imite, porque eu estou imitando a Cristo. Porque não sou eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então, que assim sejamos nós também. Cristo sendo manifestado em nossas vidas, onde estivermos. Manifestando a sua imagem sobre a terra, porque este é o propósito de Deus desde o princípio. E ele vai encher toda a terra da sua imagem. Quando ele vier, a terra estará cheia da sua imagem. Muitos filhos, milhares e milhares, diz a Bíblia que João viu milhares e milhares, né, prostrados diante de Deus. Isso significa que todos esses milhares e milhares são aqueles que foram restaurados e que voltaram a manifestar a imagem de Deus sobre a terra. Graça e paz a todos os irmãos.